Graças a Deus. Durante o culto nós temos muitos momentos, né? Nós temos momentos onde nós falamos com Deus, através das canções que nós cantamos, que exaltam o nome dEle. Nós temos um momento onde nós falamos com Deus através da oração. E agora nós também temos um momento especial onde nós ouvimos Deus, não através de mim, figura humana, mas através da palavra do Senhor. Toda vez que a palavra do Senhor é lida, é pregada, é Deus falando. Então, que o Espírito dele possa nos dar ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que ele tem a dizer. Abra comigo, sem demora, livro do Apocalipse, capítulo 5. Já adianto para você não ficar assustado, né? Tem gente que se assusta quando se abre esse livro, né? Que fala sobre o fim dos tempos e tudo mais. Mas tem algo muito interessante, porque há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Esse livro, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O simples fato de nós abrirmos, de nós lermos o que está escrito aqui, o que está contido aqui, Deus diz que nós já somos abençoados. Não precisava nem eu pregar, gente. O simples fato de eu ler esse texto, Apocalipse 1, versículo 3, está registrado isso. Olha o barulho das Bíblias. Gente, não estou inventando, não estou inventando. Então, que nessa manhã, mais uma vez, a minha e a sua vida seja edificada pela palavra do Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Agora é 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por sobre a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos ao Pai em oração. Ó Deus, nosso Pai, ó Deus que está sentado no trono, Tu que és o Senhor, que governa o universo, o nosso Deus todo-poderoso. Tu, Senhor, o Cordeiro, que foi morto, mas que venceste, e está de pé à destra do Pai, e governa todas as coisas. Nós nos prostramos a Ti, nós nos rendemos a Ti. Pai, que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito fale conosco, através da Tua palavra. Pai, nos ajude a encontrar sentido na vida, em Ti, não em nós, não nas coisas. Faça isso, Senhor, através da Tua palavra. Amém. Ufa. Esse texto, pelo simples fato de eu ler na minha casa, quando eu estava lendo em casa, me arrepiava. O livro do Apocalipse, como eu disse, é um livro tão temido pelas pessoas, pelos crentes. Os crentes têm medo de ler Apocalipse, têm medo de encontrar aquelas figuras e não entender. Mas esse livro, ele relata e ele é escrito num contexto muito real. Nós sabemos que o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, que era o momento onde o Império Romano estava destilando ódio, perseguição aos cristãos, aqueles que eram testemunhas do Cordeiro. Nós sabemos que, pela história, por tudo que é relatado nesse livro, que os crentes estavam derramando o seu sangue, eles estavam morrendo, eles estavam sendo presos em calabouços sombrios, eles viviam o tempo todo sob ameaça. Outros eram lançados às feras no Coliseu, simplesmente para a diversão daqueles que assistiam. Outros, como Antipas, em Apocalipse 2:13, foi morto por causa do testemunho. Outros, muitos, como em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, foram decapitados por causa do nome do Cordeiro. E João, como eu disse antes, como todos nós sabemos, estava banido, estava exilado na ilha de Patmos. Aquele que havia restado dos apóstolos, o último dos moicanos, foi separado para que ele não, de alguma forma, pudesse mais influenciar os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo. Como se a palavra de Deus pudesse ser aprisionada, calada, amordaçada. Como se a igreja pudesse ser impedida de continuar caminhando em triunfo nessa terra, espalhando o reino de Deus, proclamando o evangelho de Jesus. Lê do engano. É nesse cenário que João tem uma das visões mais incríveis. Que João, lá na ilha de Patmos, ele vê o Senhor Jesus glorificado, em poder, em glória, não em fraqueza. Mesmo naquele momento onde a igreja está sendo dizimada, ele vê o dono da igreja em glória. E o Senhor Jesus é visto por ele como caminhando entre a igreja, passeando entre nós,
como presente em nosso meio, a presença real do Messias. Ele está conosco, Ele estava com João, Ele estava com as igrejas e continua hoje conosco. O Senhor Jesus passeia aqui nessa manhã. O Senhor Jesus louva conosco os cânticos que exaltam o seu nome e glorificam o Pai. O Evangelho jamais será parado, vencido ou derrotado, porque Jesus é visto como a figura da testemunha fiel e verdadeira. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim das coisas. Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e que em breve vem para julgar todos os inimigos do povo de Deus. Ele é aquele que estava morto, mas que agora vive. Ele é aquele que tem as chaves do inferno e da morte. Ele é o soberano Rei dos Reis. Ele está sentado no trono do universo. Então, quando nós olhamos para essa tela aqui atrás, e nós pensamos, fazemos essa pergunta: qual é o sentido da vida? Muitos de nós já tivemos crises, dessas crises existenciais, fale a verdade. Quantas vezes nós falamos ou pensamos: mas parece que essa vida só é vivida para pagar boleto. Não é mesmo? Eu vivo para pagar boleto. Quantos de nós já pensamos estar esquecidos ou não encontrarmos propósito, prazer em nada? Não há nada que satisfaça o nosso coração, que nos preencha de alegria verdadeira. Quantos de nós somos tentados todos os dias, através de um diagnóstico, através de pessoas que se levantam contra nós, a pensar que essa vida é só enfado, canseira e dor. Quantos de nós? Eu me lembro quando, bem no início ainda da minha conversão, naqueles momentos que você não está dentro da igreja, você não está buscando a Deus, mas de alguma forma era o Espírito lá comigo, onde eu estava, num ônibus, voltando para casa. Eu me lembro, naquele momento, de nem imaginar que o Senhor Jesus se fizesse pessoal na minha vida, pudesse ser alguém, um amigo, um companheiro, de, na minha mente, eu começar a questionar o simples fato. Na época, acho que haviam 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E eu perguntava assim, faz tempo, gente, para que eu existo? Eu falava assim: Deus, o Senhor está aí, eu estou vivendo essa vida, mas não está fazendo sentido. Existem cerca de 7 bilhões de pessoas, talvez acordando cedo todos os dias, indo para o seu trabalho, aquele trabalho o mesmo, que chega-se lá e faz a mesma tarefa e se repete aquilo e tem se repetido por longos e longos anos. Às vezes nós nos cansamos, nós olhamos e falamos: para quê isso? Eu estava nessa crise e eu me perguntava sobre isso. E eu me perguntava: Deus, por que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? E é interessante porque o nosso breve catecismo, vocês que são presbiterianos raízes aí, né? E o catecismo maior, que são a forma, né, de se ensinar às crianças e os adultos acerca da palavra de Deus, de quem Deus é, né, que os nossos antigos, que os maias utilizavam muito, né, como diz o ditado por aí hoje. A primeira pergunta do breve e do maior catecismo é: qual o fim principal do homem? Qual a razão do ser humano existir? A primeira pergunta se abre com essa pergunta, e a resposta é: a finalidade, a razão de existirmos é glorificar a Deus e apreciarmos Ele para todo sempre, desfrutarmos dEle, da presença real de Jesus Cristo em nossas vidas,
em nosso meio, para todo sempre. E quando eu olho para esse texto que nós lemos aqui, eu percebo que os seres criados, os seres angelicais, eles aprenderam isso de uma forma incrível. O texto nos diz que, no livro de Apocalipse, ali capítulo 4, que haviam 4 seres viventes, no verso 8, e que eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Eles proclamam sem cessar, sem parar, eles adoram a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós somos convidados, nós somos, ou melhor, convocados a nos unirmos a toda a criação. Aquela criação angelical, seres alados, seres magníficos que estão nos céus, com Deus, a nos unirmos uns com os outros, com os nossos semelhantes, quanto igreja, quanto povo de Deus, para adorarmos a Deus, e também com toda a natureza criada, os seres criados, que todos eles, todo ser que tem fôlego, o salmista já dizia, louve ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adolescente, mais experiente, para não dizer idoso, todos nós, todos vocês, só encontram sentido na vida ao entenderem que foram criados, feitos para adorar a Deus. E é muito legal como Deus trabalha. Eu estava com alguns jovens ontem, num culto lá na Betel. A gente foi com os nossos jovens lá para a Igreja Presbiteriana de Betel, do pastor Vanderlei. Nós participamos lá com ele, e a palavra que o pastor, um amigo nosso, um amigo daqui da Rocha, o pastor Marcelo Milazzo trouxe, foi sobre adoração. Não sei quantos acreditam em confirmação da palavra de Deus. Sei que eu saí de lá com o coração muito alegre, porque o mesmo Deus que falou lá com ele e através dele, também havia colocado essa palavra no meu coração. Mas como adorar quando as coisas dão errado? Como continuar louvando, bendizendo a Deus quando tudo vai contra? Quando as notícias são desfavoráveis? Olhe para o testemunho da igreja do Apocalipse. Olhe para o sofrimento deles. João, no capítulo 4, no início, após o Senhor ditar a ele as cartas que ele deveria encaminhar às 7 igrejas, o texto começa no capítulo 4 dizendo, olha, depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz que ouvi de trombeta ao falar comigo. Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o quê? Um trono, e no trono alguém sentado. O capítulo 5 que nós lemos está totalmente ligado ao capítulo 4, porque é a continuação da descrição do apóstolo João, dessa visão incrível. Você imagina, ele viu uma porta aberta. Imagine, gente, se eu e você tivéssemos o privilégio hoje de apenas espiar por uma fresta daquilo que João viu por completo em espírito diante de Deus. Você imagine como o nosso coração seria preenchido, como a nossa mente seria tomada de um novo vigor, de um fortalecimento, de uma certeza, de uma convicção de que Deus é conosco. João tem essa visão, uma porta no céu, e ele é transvadado para lá em espírito, o texto diz. E a visão que ele tem é do trono de Deus. E ele começa a descrever o trono de Deus, e o trono de Deus começa a se tornar um objeto central da descrição dele. Ele começa a descrever que o trono de Deus estava ali
cercado de uma glória, como pedra de sardônio, havia também uma glória que brilhava, que faiscava como um arco-íris de esmeralda. Ele não consegue encontrar palavras para descrever o que ele está vendo. Ele não consegue encontrar na nossa linguagem algo que pudesse representar a glória de Deus ali sendo manifestada a ele. Então ele começa a descrever 4 seres viventes, ou querubins, que estavam ali, e depois desses seres haviam em torno do trono de Deus 24 tronos com os anciãos, no versículo 4 do capítulo 4. E ele começa então a ampliar isso. No capítulo 5, no versículo 11, ele descreve que havia muitos e muitos anjos, milhares, milhões de anjos, e que o trono de Deus ocupava o lugar central de toda a adoração que era servida, que era declarada, que era exibida, expressada através daqueles seres. O trono de Deus. Meu irmão, guarde essa lição no seu coração. Não importa o caos que aparentemente nós estejamos vivendo. Gente, falar de caos, cadê a galerinha mais jovem aí, né? Os tiktokers, né? Os adolescentes. Tá rolando um negócio aí chamado Live NPC. Pais, dá uma olhadinha lá depois, Live NPC. É uma live no TikTok, em outras plataformas de stream, que os jovens, os adolescentes, até marmanjos, ficam lá se movimentando, assim como personagem de jogo que não tem função nenhuma dentro do jogo. Aqueles personagens de game que não têm função nenhuma, eles ficam lá se movimentando. E ficam repetindo as frases, de acordo com o que as pessoas que assistem dão para eles, moedas, objetos, enfim. E aí eles repetem aquelas frases doidas. Jovem, adolescente, teu propósito, o propósito de Deus na sua vida, não é parecer um demente, perdão da palavra. Deus não te criou para você expressar isso como sendo a glória de Deus, nem para você assistir isso, dar audiência. O sentido da sua vida não é ganhar dinheiro através de lives como essa, gente. Não é. O sentido da sua vida, da minha vida, é nos unirmos a toda a criação em meio à adoração a esse Deus. Então, pais, fiquem espertos com essa tal da Live NPC. Mas João, ele tem essa visão do trono de Deus. Embora o Império Romano parecesse estar ganhando terreno sobre a igreja, embora possivelmente João tenha acontecido esses fatos e escrito o livro de Apocalipse durante o regime do imperador Domiciano, um sanguinário, embora esse homem não se saciasse por ver sangue de cristãos sendo derramado, embora ele parecesse estar vencendo, embora a igreja parecesse estar regredindo, voltando para trás, João tem a visão daquele que está sentado no trono, daquele que tem o governo soberano sobre os seus pés. A terra e tudo mais são o estrado dos seus pés. Deus continua no poder, embora tudo fale ao contrário, embora a nossa sociedade perca os seus valores a passos largos, embora aprovem leis que descriminalizem o aborto, embora aprovem leis que incentivem a corrupção, embora a justiça tenha sido pervertida, Deus continua reinando. Ele continua reinando no seu poder pleno. Nada e nenhuma dessas coisas fogem do seu controle. O reino dele continua avançando. Deus continua no controle. Essa é a lição que João nos ensina aqui. Deus se manifesta a ele: eu estou no controle. Ele chora em dado momento, porque nessa visão do trono,
não havia a figura de alguém ali presente. Alguém estava faltando. Era a figura do Cordeiro. Não havia alguém digno de abrir os selos. Aqueles pergaminhos, como editado uma ordem, uma lei do rei, antigamente, que eram selados, aqueles lacres de inviolabilidade que nós temos nos nossos dias de hoje, os selos eram isso. Aquele pergaminho, aquele livro todo selado, e ninguém era capaz de abri-lo. Mas eis que então, ele tem a visão daquele que é digno, daquele que venceu para abrir o livro, aquele livro que continha a vontade, os decretos eternos de Deus na história, aquele livro que continha os 7 selos, a vontade de Deus para ser realizada na história. O Cordeiro estava lá, de pé. O Cordeiro aparece, o Cordeiro é visto, ele tem a visão de Jesus Cristo, não apenas como o leão da tribo de Judá, em sua força, em seu poder, mas na figura do Cordeiro, na figura daquele que é considerado incapaz de qualquer coisa, na figura daquele que é considerado fraco. Mas a palavra de Deus diz que ele venceu. Ele havia sido morto, mas ele ressuscitou da morte. E esse Cordeiro, ele tinha os chifres, sinônimo de poder na Bíblia. Ele era poderoso. Ele havia nos seus olhos como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro na mão direita do que estava sentado no trono. E então, aqueles seres que clamavam junto com João, a presença de alguém digno de abrir os selos da história, de conduzir a história desse mundo, surge a figura do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Então todos os seres passam a adorá-lo. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. O Cordeiro está vivo, o Cordeiro está reinando, ele está sentado no trono, era a figura que faltava. Por isso eu e você, nós podemos encontrar sentido na vida, porque o objeto da nossa adoração não são coisas perecíveis, não são coisas que se desfazem, não são coisas que nos dão prazer momentâneo, não são coisas que tiram a glória de Deus, mas o objeto da nossa adoração é o próprio Criador. Quem mais seria? Portanto, eu e você somos chamados a adorarmos a Ele. Adorarmos não de boca, não de palavras, não de gestos corporais, mas adorarmos a Ele com a nossa vida. Vocês se lembram, o pastor Júnior pregou aqui sobre o encontro de Jesus e a mulher samaritana. E Jesus diz a ela que a verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade. Jesus está trazendo o cerne da adoração, não para atos, não para um local, não para ritos, mas para o centro de quem nós somos, em espírito. Tudo que nós somos deve glorificar a Deus. O apóstolo Paulo já dizia aos coríntios: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam isso para a glória de Deus. As coisas mais simples, as coisas mais cotidianas, aquelas coisas que parecem ser mais banais, nós devemos fazer para a glória de Deus, como se Deus fizesse aquilo por nós e através de nós. Gente,
A nossa vida só existe, só há sentido nela, não para nós fazermos de Deus um meio para obtermos as coisas, mas para nós adorarmos a Deus como o objetivo final. As coisas servem para glorificar a Deus e não o contrário. Uma vida que não glorifica a Deus, que não adora a Deus, que não centraliza o trono da glória de Deus, é uma vida sem sentido. É uma vida que não nasceu de novo. É uma vida que não foi gerada. É uma vida que o Espírito Santo não regenerou. Porque aqueles que são nascidos de novo, eles se juntam a essa multidão de anjos, que o texto diz que adoravam o Cordeiro, que dizia que digno é de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e o louvor. É o Cordeiro, digno do nosso amor, digno da nossa atenção, digno da nossa devoção, é o Cordeiro, é Jesus Cristo de Nazaré. Nada e mais ninguém. Jesus Cristo foi muito claro quando esteve encarnado aqui, quando ele andou entre nós. O que ele disse para os seus discípulos? Aquele que amar mais o seu pai, mais a sua mãe, mais os seus filhos, mais o seu trabalho, mais o seu dinheiro, e aí a gente pode ir acrescentando coisas do nosso dia a dia, mais o seu carro, mais a sua conta bancária, mais a sua família, mais a sua carreira. Ele não é digno de me seguir. Por quê? Porque pertencermos a este Cordeiro que é o Rei dos universos. Pertencemos a Ele, que é o nosso Criador, quem nos fez. E nós devemos devolver a Ele a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida. Gente, adorar é algo que vai exigir tudo de nós. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é nós atribuirmos a Deus toda a dignidade, todo o valor que é dele. Adorarmos a Deus é esmagarmos o nosso orgulho. Adorarmos a Deus é o caminho para a humildade. Por quê? Porque nós nos esvaziamos, nós nos colocamos na posição de alguém que é fraco, nós nos colocamos na posição de alguém que não tem nada a oferecer, nós nos colocamos na posição de criatura. Já viu alguma coisa criada questionar o seu Criador? Querer ser maior que o seu Criador? Paulo já dizia em Romanos 9, né? Pode o vaso de barro dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Não. A adoração que Deus deseja, a vida de adoração que é digna de Deus, é quando nós nos colocamos nessa posição humilde, para que o ser de Deus seja reverenciado, seja exaltado por meio disso. Portanto, eu e vocês, nós não procuramos, não buscamos deixar o nosso nome marcado nesse mundo, mas nós queremos e desejamos deixar o nome de Cristo marcado na história desse mundo. Nós nos envolvemos com qualquer coisa na nossa vida, em qualquer esfera, em qualquer área da nossa vida, e ali é o lugar onde Deus deseja ser glorificado, onde nós oferecemos o nosso trabalho, a criação dos nossos filhos, os nossos estudos, como oferta de louvor a Deus. Eu tomo as decisões que eu tenho que tomar, como Deus deseja que eu tome. Ele me fortalece, Ele é quem me dá a direção, me dá sabedoria, é Ele, não é a sociedade, não é a cultura, é Ele. E assim eu glorifico a Deus, eu adoro a Deus. Que eu e você, nessa manhã, possamos encontrar prazer. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom.
Quando nós adoramos a Deus, nós experimentamos Deus com os nossos sentidos. Provai e vede. Quando os israelitas adoravam a Deus no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, na tenda do encontro, onde quer que seja, quando eles se reuniam para adorar a Deus, eles tinham uma experiência sensorial. A sua visão era tomada de admiração com as colunas do templo, com a beleza do templo de Jerusalém. Porque Deus ordenou que fosse assim. Ele ordenou, Ele levantou artífices para construir daquela maneira. Aquele povo era levado pela visão a enxergar a grandeza de Deus. Já parou para pensar uma coisa? As nossas igrejas evangélicas, protestantes, são sempre quase da mesma forma. Sempre um caixote, sem cor de destaque, sem uma obra de arte. São sempre assim. E é algo que veio da colonização do Brasil. Porque a igreja que poderia ter templos, que era permitido, quando o Brasil era colônia por Portugal, era só a igreja católica romana. E as igrejas protestantes que vinham em missão para cá não podiam construir templos. Então a gente foi se acostumando a entrar no templo e não termos visão, não ficarmos vislumbrados como os israelitas ficavam, ao ver a magnitude da grandeza de Deus expressada ali. Não o poder humano, a grandeza de Deus. No Antigo Testamento, eles ofereciam incensos a Deus, olfato, como oferta a Deus, sacrifícios, eles celebravam a Páscoa como adoração a Deus, paladar. Nós somos chamados a adorar a Deus com tudo o que temos, com tudo o que somos, seja com os nossos sentidos sensoriais, com a nossa mente, com a nossa razão, com a nossa emoção. Tudo isso é calibrado quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus. E nós adoramos conforme a palavra de Deus diz para adorarmos. Que eu e você, nessa manhã, mais uma vez, possamos ser lembrados de que a nossa adoração começa quando nós temos a visão de João, de que Deus está sentado no trono do universo. O Cordeiro, no final do texto que nós lemos, se une a Ele e pega o governo dado pelo Pai para reger a história, a nossa igreja, a nossa vida, o povo de Deus espalhado pela face da terra, presbiteriano, batista, quadrangular, lagoinha. Ixi, quantos não somos? O povo de Deus é dirigido pelo Cordeiro. Temos diferenças, temos, mas o povo de Deus encontra a adoração quando nós olhamos para o trono de Deus que continua governando, quando nós olhamos para o Cordeiro que está presente em nosso meio e passeia conosco, nos dá da sua presença, e que nós possamos nos unir a esses milhares e milhões de seres, e que nós possamos, como João descreveu aqui, estarmos juntos com eles aqui na terra e depois lá na eternidade, a começar agora. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, meus irmãos, a nós vivermos uma vida com sentido e que adora a Deus, que serve para a honra, para glorificar o nome dEle. Que as nossas vidas sejam este testemunho, que a igreja possa caminhar triunfante, mesmo quando as coisas parecem ruins, porque o Senhor é quem reina soberanamente. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos porque
nessa manhã somos lembrados do propósito maior das nossas vidas. Pai, Tu és um Criador perfeito, bondoso, tudo o que Tu fizeste, o Senhor fez bem, tudo era bom, tudo era perfeito. Mas sabemos que o pecado, o mal que entrou no mundo, ele tem distorcido a forma como nós, muitas vezes, adoramos a Ti, como nós glorificamos o Teu nome e temos sido, muitas vezes, enganados, ó Pai. Ó Pai, que as nossas vidas realmente sejam preenchidas de prazer e de alegria, porque temos aprendido na Tua palavra que o foco, que o objetivo, a finalidade das nossas vidas é glorificar, é adorar o Teu nome, desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua bondade em nosso meio, em nossas vidas, Pai. Pai, nos ajude a vivermos uma vida de adoração, não só aos domingos, não só às quartas, não só na UPA, nem na mocidade, mas que possamos vivermos para Te adorar, porque digno é o Cordeiro. Amém.